Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no nosso 14º episódio do Pauta Jurídica. E vocês viram aí que teve uma demora e eu falei aqui pro Pedro que eu ia falar, porque eu sou dessas. Ele teve um probleminha técnico aqui, tá, gente? De câmera aqui. Parece que nós estamos aqui só com uma câmera, por isso que vai estar apresentando aqui só nós duas aqui, não vai estar focado cada uma aqui. Mas eu sou dessas, eu falei, tá, Pedro? Ó, ele tá ali atrás das câmeras ali me ouvindo, gente. Mas estamos aqui com uma convidada muito especial, a doutora Graziela Silva, especialista em direito previdenciário. E hoje ela vai estar aqui conosco no bate-papo bem legal aqui sobre benefício previdenciário, pensão por morte. Isso mesmo. E aí, doutora, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui em falar sobre esse benefício, que foi o primeiro, né, benefício que eu iniciei no direito previdenciário e um benefício bem importante. É bem importante. O previdenciário não é diferente, tem que estar sempre estudando, atualizando e para entender essas regras, né? É verdade. E hoje você vai falar para nós da pensão por morte, morte, né? Desse exatamente. benefício aí, pensão por morte. O que você assim, tem para nos agregar aí de pensão por morte? Então, o benefício de pensão por morte, ele é um benefício, assim como um todo da Previdência, ele é uma proteção social, né? Ele visa garantir, assim, a substituição da renda daquela pessoa que faleceu, né? Que contribuía para os dependentes. E aí, com o falecimento, né, teve essa redução dessa renda e os dependentes podem solicitar esse benefício, né? O benefício, ele para ser solicitado, tem os dependentes, que a lei prevê os dependentes que podem solicitar esse benefício, né? A lei, ela classifica esses dependentes em 3 classes, né? A primeira classe é o cônjuge, companheiro, os filhos menores de 21 ou aqueles filhos maiores de 21 que são inválidos ou deficientes. E aí, a partir do momento que existe esses dependentes, os demais são descartados, né? Então, primeira classe, se tiver algum desses dependentes, né, já pode fazer a solicitação caso esse segurado, né, tivesse contribuído para a Previdência. O que é agora eu falo, né? O falecimento, os requisitos, né? O falecimento da pessoa e a qualidade desse segurado, né, que a gente fala, né? O que é essa qualidade desse segurado? Então, a pessoa que estava trabalhando, né, de carteira assinada, que é o mais conhecido, né? Todo mundo fala, eu trabalho de carteira assinada, mas é o vínculo, né? Sim. Tem um vínculo de trabalho. Então, se a pessoa tinha um vínculo de trabalho, estava aposentada, estava recebendo algum benefício, né? Exceto o auxílio acidente, mas se estava recebendo benefício de auxílio doença, que hoje é, né, auxílio por incapacidade temporária, né? Aposentadoria por invalidez, se a pessoa estava recebendo esses dependentes, ele pode solicitar, né, a pensão, e aí entra essas classes, né? Então, a primeira classe é os cônjuges que pode solicitar e os filhos, né? Se não tiver cônjuge e filhos, vai para a segunda classe, né, que são deixa eu até verificar aqui. A segunda classe são os pais, né? A segunda classe, os pais. E a terceira classe, os irmãos, né? Então, assim, são divididos em 3 classes. E se tem a primeira classe, exclui os demais. Uhum. Então os irmãos também. Sim, podem... se não tiver os pais, nem cônjuge, nem filhos, aí os irmãos podem solicitar até a idade, se tiver 21 anos, né? Até sim. 21 anos. Tá. Né? Tá. E Tem gente aqui dependência. comentando aqui, ó. A Suelene, você conhece ela? A Suelene, lá do cartório? Sim, já. Então, oi, Suelene, um oi pra Olá, você tudo aí. bem? Beijo pra você. Obrigada por estar nos acompanhando aí. Quem mais aqui? A Roberta Bueno, Balieiro. Beijo pra você também. Muito obrigada. Celso Reis, um abraço pra você. Pra você eu não vou mandar beijo, não. Pra você é abraço, que eu sou casada. Abraço, Celso. Amanda Rodrigues, parabéns, doutora. Você é a melhor. Amanda Rodrigues. Amanda, trabalha lá com a gente. Ó, no Amanda, escritório. beijo pra você, viu? Obrigada aí por estar nos seguindo. Ó, toda quarta-feira, tá? Então vocês
Continua aí, nas próximas quartas sempre tem um assunto interessante aí. Vamos continuar aqui, então. Sim. Então, em questão dos irmãos, então, se ele for menor, também... menor de 21 anos, e não comprovando a dependência, né? Então, então tem que comprovar... E como que vai comprovar essa dependência? Então, se, por exemplo, tinha declarava, às vezes, no imposto de renda, pagava alguma despesa, né? Ajudava de alguma forma. Então, ou se morar, por exemplo, na mesma casa. Isso, morar na mesma casa. Tem então, que comprovar, então. Exatamente. O irmão, né, tem que comprovar. Mas o irmão só vai conseguir esse benefício de pensão por morte se não tiver nem os pais, né, desse segurado. E a primeira classe, né, nem o cônjuge, nem filhos, né, desse segurado. Entendi. Então, os irmãos é da última classe, né? Então, Sim. a primeira classe exclui as demais, a segunda classe exclui a terceira e assim sucessivamente. Tá. E tem mais classes aí? É só a terceira, e né? por exemplo, um enteado? Sim, aí nesse caso, eles são classificados como, equiparam-se a filhos, né? Sim. Então, entra na primeira classe. Então, os enteados ou menores tutelados, eles são equiparados a filhos. Então, entra na primeira classe. Certo. E no caso de enteados, o que seria aí que eles teriam que estar comprovando? Também essa dependência econômica. Também tem que comprovar essa dependência econômica, né? Residir junto, né? Comprovar que paga, às vezes pagava escola, né? Arcava e, por exemplo, pagamento. se a mãe tiver a declaração de união estável, já é um comprovante também? Sim, já é um comprovante. A união estável, porque é exigido, né, pelo menos 2 documentos para comprovar essa união estável. Pelo menos 2. Pelo menos 2. Né, nos últimos 24 meses antes do óbito, pelo menos um, né, nesse período de 24 meses antes do óbito, e o outro pode ser, né, anterior ao óbito, né, pode ser mais antigo. Certo. Então... É muito interessante também falar sobre essa questão da qualidade de segurado, porque eu gosto muito dessa parte. Sim, vamos então, lá. o primeiro requisito, né, igual eu falei, é o óbito. A pessoa, ela ter esse vínculo empregatício ou pagar o INSS, também tem muita gente que contribui autônomo, então, se a pessoa pagava. E tem aqueles que não estavam pagando, mas, né, a gente sabe que tem uma garantia por lei que a pessoa fica num período de graça, que é um período segurado, né? Sim. Então, é muito importante falar desse ponto, porque às vezes passa muito despercebido. Sim. Muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? De que, por exemplo, saiu do trabalho ou foi dispensado, por 12 meses ela fica segurada no INSS. Então, se acontecer algum evento, né, de qualquer dos benefícios, inclusive da pensão por morte, se a pessoa falecer dentro desse período de 1 ano, a pessoa pode solicitar, o dependente pode solicitar essa pensão por morte, porque ele estava nesse período de graça, esse período é uma garantia, né, dessa proteção social. E esse período de graça, ele pode ser estendido por mais 12 meses e por mais 12 meses, né, que a gente fala até 36 meses. Então, essa primeira extensão é quando, né, ele é dispensado ou, né, extingue o vínculo que ele exercia, essa atividade remuneratória. Então, se ele ficar, por exemplo, desempregado, foi Isso. mandado embora. Foi mandado embora ou pediu para sair. Ou pediu conta, então é 12 meses mais 12 mais 12? Aí, assim, como que é? Vamos lá. Se ele foi mandado embora ou pediu, né, para sair, né, ele fica segurado 12 meses do INSS. Então, se até 12 meses acontecer do óbito, né, o dependente, que aí vai ser daquelas classes, pode solicitar o benefício de pensão por morte no INSS. E aí, o que acontece? Qual que é a próxima, né, a extensão, né? Então, esse período pode virar 24 se a pessoa comprovar que estava desempregada, né? Continuou desempregada nesse período. Como que é essa comprovação? A lei fala que se ela recebeu o seguro-desemprego, quer dizer que ela estava numa condição de desemprego. Sim. Então, ela estende esse período por mais 12 meses. Então, vira 24. Então, a pessoa, se acontecer, ela não conseguir, né, um vínculo de trabalho dentro desses 24 meses, mesmo assim, os dependentes conseguem solicitar a pensão, porque
ela comprovou, o dependente comprova através desse recebimento do seguro que ela não conseguiu um novo trabalho. Certo. Então, é uma garantia mesmo, uma proteção social, porque a pessoa tentou, né, às vezes não conseguiu um trabalho, e aí recebeu o seguro-desemprego e não conseguiu voltar para o mercado de trabalho. Isso, no caso, independente de quanto tempo recebeu o seguro-desemprego, por exemplo? Independente do tempo. Tá, então, Se renova, recebeu... então, estende por mais 12 meses. Isso. Certo. E aí até o STJ, que a gente fala no STJ aqui, vou até esclarecer, os tribunais, né, superiores, eles falam que pode ser comprovado esse desemprego de outras formas, né? Por testemunhas, né? Outros meios de prova. A pessoa fez um cadastro no Cine, né, que a gente fala aqui. Né? Então, se a pessoa fez um cadastro, né, procurando emprego, então estava demonstrando que ela estava procurando e não estava conseguindo, então estende também, né? Então, de 12 vai para 24 meses essa extensão. Então, a pessoa, mesmo não contribuindo, mesmo sem contribuir, o dependente consegue solicitar essa pensão por morte, por ter essa garantia, né? Essa proteção social. E, por último, pode ter mais uma extensão, né? Então, mais 24 meses, então até 36 meses, se ela tinha mais de 10 anos de contribuição. E aí a contribuição não pode ser tem que ser contínua. Por exemplo, não pode ter interrupção. Nem um mês, por exemplo. Pode. Tem que manter a qualidade de segurado. Então, assim, a pessoa saiu do trabalho, depois de decorrido mais ou menos 11 meses, entrou em outro. Então, assim, não decorrer mais de 12 meses, ela, se tiver mais de 10 anos, ela consegue estender até 36 meses esse período, né, de proteção social. Então, assim, é muito importante, aí é onde que eu falo, muito importante buscar a pessoa que está na dúvida, não sabe se realmente, será que ele estava desempregado, mas será que estava nesses períodos, né? Então, é importante procurar um advogado especialista nessa área para saber se realmente não tinha direito, porque até, às vezes, o que acontece, e eu já vi muito na prática, da pessoa não saber, né, que tem essa extensão de 24 meses, no caso, né, de desemprego, faz a solicitação lá no INSS, é negado porque o INSS não sabe se a pessoa estava desempregada, se recebeu o seguro-desemprego. O INSS não tem esse conhecimento, não é vinculado, né? Então, aí eu vejo e falo, olha, você foi negado porque você não juntou a prova, né? Então, se você tivesse juntado a prova, daria certo. Então, é muito importante procurar um advogado para ter essa certeza mesmo que se tem direito ou não. Então tá. Então, por exemplo, ela não juntou a prova. Aí, nesse caso aí, o que você costuma fazer? Recorrer no INSS, digamos que está no prazo ainda de recurso, dos 30 dias lá, recorrer? Ou não? Eu prefiro não. O que você adota de estratégia? Geralmente você prefere, não, já vou entrar na justiça. Então, porque o benefício mesmo de pensão por morte, ele tem um prazo, né? Então, dependendo se a pessoa ainda está naquele prazo, que hoje, atualmente, é até 90 dias para maiores de 16 anos. Então, se o dependente é maior de 16, ele tem até 90 dias para solicitar a pensão para receber desde a data do óbito. Então, se a pessoa, às vezes, teve a negativa ali menos de 90 dias, compensa entrar novamente. Por quê? Porque mesmo, né, entrando um pouquinho ali até os 90 dias, ela vai receber até a data do... Isso, exatamente. Recebe o retroativo. Então, depende do caso mesmo. Por falta de documento, né? Para poder pegar, isso, né? Exatamente. Porque faltou a documentação, o INSS não sabia que ele estava... Tem que ter a documentação antes de entrar na justiça. Exatamente. Tem que ter a documentação, porque senão chega lá na justiça, né? Você não anexou aquele documento necessário, então o INSS não sabia, né? Então, é uma prova nova, então é necessário anexar esse documento. Entendi. E o que mais aí que você tem para passar para nós, que é informação importante? Por exemplo, o menor, né, de 21 anos, automaticamente para de pagar a pensão por morte ou continua e a pessoa tem que ir lá? Como que funciona isso no INSS? Geralmente a interrupção é automática, né? A interrupção é automática, mas caso ocorra algum erro, né, de às vezes pagar depois dos 21 anos, é interessante não receber, porque senão depois isso pode ser cobrado, né? Porque a lei é clara, né? O filho recebe só até 21 anos, né? Exceto se for inválido ou deficiente. Então, se
a pessoa, né, o filho receber além do que a 21. lei, né, o INSS pode vir a cobrar esses valores recebidos indevido, né? Aí o que você aconselha a pessoa? Ela procurar o INSS ou deixa o dinheiro lá e não saca o dinheiro, procura o INSS e faz um requerimento? O que você a orientação é não receber, né? Não receber e comunicar que teve esse depósito indevido, porque realmente, né? Porque é difícil, geralmente é difícil acontecer isso. É difícil, eu acho que é mais para, às vezes, pagar até antes, às vezes cortar antes, né? Mas é uma situação bem específica que se que você pode ocorrer por erro, pode ocorrer, né? Sim, exatamente, por erro pode ocorrer. Mas deu 21 anos, passou, pronto, não tem mais o direito. Exatamente. Mas tem aí, por exemplo, era menor e a pessoa ficou inválida. Tem o direito também? Então, era menor. A lei, ela fala assim, que o filho inválido na data do óbito, né? Então, na data do óbito. Então, tem que, na data do óbito, estar inválido. Mesmo que for maior de 21. Eu acho interessante essa questão. Se, por exemplo, o segurado faleceu, o filho tinha 35 anos, mas era filho inválido, ele tem direito, né? Porque na data do óbito ele estava inválido. Então tem essa questão tem aí. Na data do óbito. Então, por exemplo, se ele veio a ficar inválido depois da data do óbito... Aí não tem direito. Não tem direito, porque... Não. Entendi. É na data. As normas, elas têm que ser observadas na data do óbito. Na data do óbito. Do segurado. Exatamente. Entendi. Interessante. O que mais aí que nós podemos falar da pensão aí? Então, sobre o cônjuge, né, companheiro, que é um dos maiores casos, né, que tem hoje o cônjuge solicitar, né, o benefício de pensão por morte, que é da primeira classe. O cônjuge, ele não precisa comprovar a dependência econômica. É uma questão bem interessante, porque os demais precisam, né, os pais, o irmão tem que comprovar. E também uma coisa interessante é sobre a duração, né? Duração desse benefício. Mudou a regra, né? Sim. O que acontece? Eles vêm alterando porque vai mudando a expectativa de vida, então eles vão mudando a questão da duração do prazo, né? E para nós, vai melhorando ou vai piorando? Então, como a expectativa de vida vai aumentando, então vai aumentando também essa questão a duração vai diminuindo, né? Não, e geralmente, assim, do governo você vê alguma coisa melhorando para nós. Então, é um pouquinho... Os impostos, né? Vai melhorando, sim, né? Nossa, é complicado. Então, o prazo, né, quando o cônjuge solicita esse benefício de pensão por morte, quando o cônjuge ele é inválido, né, ou deficiente, não tem, dura, né, a pensão enquanto durar a invalidez ou a deficiência, né? Então, essa é uma exceção. Então, se for cônjuge deficiente ou inválido, é importante juntar essa documentação para comprovar. Sempre eles perguntam, né, se tem alguma invalidez ou já sobre isso, sobre o prazo. E também quando, para durar mais de 4 meses, porque aí tem a regra, né? A regra geral, o quê? Se você não comprovar 2 anos de casamento ou união estável e 18 anos de contribuição, né, do segurado, só dura 4 meses. Então, para essa esposa... 18 anos de contribuição. Não, 18 contribuições. 18 contribuições, 18 né? contribuições, 18 contribuições e 2 anos de união estável ou casamento, né? Então, por exemplo, vamos supor que é uma declaração de união estável. Aí declarou em tal data, estavam juntos no óbito. Então, isso aí vai contar também. Exatamente. Igual na certidão de casamento. Exatamente, a comprovação. Então, essa duração... Então, se o cônjuge é inválido ou deficiente, dura enquanto a invalidez. Mas, se não comprova que tem 2 anos de união estável ou casamento, e 18 contribuições, né, apenas 18, não 18 anos, dura só 4 meses. Então, se comprovou que tem mais de 2 anos de união estável ou casamento e também mais de 18 contribuições, vai para uma regra aí por idade da pessoa que solicita.
né? De solicita. Exatamente. Vamos lá pra aí regra. vai, vamos lá. Ó, aproveitem aí, vocês aí já vai aproveitar, pega a caneta, vou dar um tempinho aqui, ó, pra vocês anotarem aí, ver qual data que vocês vão pegar aí, qual idade, pra ver qual regra que você... Hoje, mas você não tá pensando em morrer hoje, né? Então não adianta. Exatamente. Então, assim, se a dependente, que é a cônjuge, solicita, teve falecimento, né, do seu companheiro ou do cônjuge, e ela hoje tinha a idade de 22 anos, né? Vamos lá. Com menos de 22 anos, ela tem 3 anos. Ela recebe 3 anos o benefício de pensão por morte. Certo. Então, se, por exemplo, ela tinha entre 22, né? E entre 27, 6 anos. Vamos lá fazer um negócio. Qual que é a lei? Porque aí, quem estiver Sim. ouvindo também, pode pegar lá, porque ninguém é obrigado a decorar. Igual você tá olhando aí, a gente não é obrigado a decorar, né? Tá na lei 8.213, de 91. Então, é só olhar lá, que tá artigo 77. Artigo 77. Isso, artigo 77. Então, ele vai falar que aí, com a idade, né, vai aumentando esse recebimento. E quando a dependente, ou dependente, né, que pode ser o homem, solicitar da companheira também, que mudou, né? Antigamente. Que a gente acha que o homem que vai morrer, nós não sabemos, gente. Mas sempre o homem pode solicitar também. Então, se ele tiver, esse dependente, cônjuge, companheiro, tiver 45 anos ou mais, recebe vitalício, né? Então, é importante essa questão da idade. Vitalício então, para ser hoje, vitalício, só se 45, se o dependente tiver 45 ou mais anos, né? Então, aí a pensão dura vitalício. É uma pensão vitalícia. Uma dúvida, você falando, que até voltando no assunto que nós falamos. Digamos que a pessoa entrou com requerimento e não juntou uma declaração de união estável. E aí ela resolveu e vai recorrer. No recurso, cabe ela juntar esse documento novo? Não. Essa declaração? Ela teria que ter juntado o documento no início, né? Então, não vai aceitar esse documento novo, ela vai ter que entrar com um novo requerimento, né? Então, é importante... E pela demora do INSS, por exemplo, que demora muito tempo, pode concomitantemente entrar com um novo requerimento? Pode, sim, né? Sim, pode, não tem problema. Não tem problema entrar com um novo requerimento, só vai, às vezes, se foi, né, depois dos 90 dias para maiores de 16 anos, né, dependentes maiores de 16, se foi mais de 90 dias, ela não vai receber da data do óbito, mas na data que ela deu a entrada no requerimento, entendeu? Então, assim, vai mudar isso, essa questão dos retroativos, né, do que vai receber. E uma exceção, que é bom a gente falar também, sobre essa questão de comprovação de 2 anos, né? Então, se não comprova 2 anos de união estável e 18 meses de contribuição, recebe de acordo com a idade, né, do solicitante. Mas, se foi um acidente de qualquer natureza, né, ou uma doença do trabalho, não precisa comprovar esses 2 anos. Esses 2 anos de união estável, de casamento, porque é uma coisa imprevisível. Um acidente, você não está previsto, você pode sofrer acidente só daqui 2 anos, porque senão eu vou ficar desamparado. Sim. Então, assim, é muito interessante essa parte, porque é uma proteção, né? Então, é uma proteção social, então ela tem essas exceções com o intuito de proteger mesmo a pessoa que necessita desse benefício. O AVC seria considerado por ser um acidente vascular ou não? Não entra, porque é só mesmo vinculada ao trabalho. Se for uma doença vinculada ao trabalho, então tem que ter a comprovação da doença profissional ou do trabalho, ou um acidente de qualquer natureza, né? Um acidente mesmo, né? Aí entra vários tipos de acidente, né? Tem uma pergunta que eu vejo assim que os clientes fazem, te interrompi? Não, tranquilo. Eles fazem muito isso aqui. Tá, agora a dependente morreu. Para quem vai ficar? Sim, é uma pergunta querida, né? Essa aí, né? É assim, se... A pensão, no Exatamente, caso, né? a pensão por morte, né? A pensão, quer dizer, eu morro... Não vou me matar não, porque eu não quero. Não vou te matar agora também, não. Agora eu vou matar o Pedro. O Pedro morreu. Sim. O Pedro morreu, aí a mulher dele que era a beneficiária, né? Ela tá recebendo, certo. Aí ela também morreu, coitada. Olha que tragédia na família dele, Deus que me livre. Bate no MDF. Aí, não fica bravo não, Pedro. Aí tá, e aí aí agora ela morreu.
o outro, os filhos dele, teria direito a essa Não. pensão? É uma dúvida muito É muito recorrente, recorrente então mesmo. vamos aproveitar para esclarecer aí, Sim, gente. não tem. Aí encerra o benefício. Então, tem as previsões, né, de quando acaba esse benefício e é pelo falecimento do dependente do beneficiário. Então, faleceu, não repassa essa pensão. A gente tem muita essa dúvida porque a questão confunde aposentadoria com pensão, né? Porque se a pessoa receber aposentadoria, a pessoa que é cônjuge tem direito a solicitar a pensão, né? Mas não pegar a pensão do outro, né? Então não tem como. Até porque você até falou do exemplo antigo também, é questão da data do óbito, né? Não tem vínculo nenhum também, né? Exatamente isso. E aí uma outra questão também, uma outra pergunta também, que essa aí, gente, eu garanto que vocês fazem mesmo, que é a questão de casei de novo, né? Muito. Por exemplo, um jovem aí de 45, 46 anos que morreu e aí vai casar de novo. Sim. Isso aí, como que tá as decisões, como que é a lei nessa questão? Antes de 91, tinha previsão de que cessava o benefício. Hoje, não mais, né? Então, não existe na lei falando que o fato de casar novamente, a pessoa vai perder o benefício de pensão por morte. Não. Então, isso não é motivo de cessação da pensão por morte. O que os tribunais falam é que o INSS tem que comprovar que teve uma melhora na condição financeira da pessoa com esse novo casamento. Que é uma coisa, assim, que tem que ter um processo, tem que ter provas, então, assim, é muito difícil, nunca vi acontecer. Então, assim, o fato só de casar novamente não cessa o benefício de pensão por morte. Mas muitas pessoas, elas não casam no papel. Sim. E às vezes, talvez nem fazem um documento de união estável por esse medo, porque se existe essa previsão, realmente é um risco também, né? Nós, como profissionais, o que você orienta nesse caso? Bom, o benefício de pensão por morte, no regime geral, ele até tem previsão de que a pessoa não pode receber duas pensões, né? Então, não pode acumular duas pensões. Então, assim, a questão da união estável, né? Se você faz um novo casamento, eu oriento a fazer realmente, porque dessa união vai vir bens, né? Então, tem outras questões de direito. Sim. Então, assim, se você não faz, você também fica desamparado nas outras áreas. Sim. Então, assim, o fato de você fazer uma nova união, né, casar novamente, até mesmo no civil, esse fato não vai encerrar o benefício de imediato naquele momento. Então, é todo um processo que o INSS tem que comprovar que você teve uma melhora financeira. Então, é bem difícil acontecer de cessar esse benefício por conta de um novo casamento. Porque ele teria que entrar com ação, então, para poder fazer isso. Administrativamente, ele não faria isso. Não, assim, de imediato ele não pode. Não tem previsão legal. Ainda, né? Também. Porque pode mudar. Gente, nós estamos falando no dia de hoje, 22 de janeiro de 2025. Esse aqui vai ficar gravado, tá? Fica lá no arroba CK TV Digital. Isso aqui gravado hoje, nessa data, tá, exatamente. Gente? Até hoje não tem essa previsão. Porque depois senão o povo vai procurar a gente aqui e vai brigar conosco, né? Essa data. Exatamente, não tem essa previsão. Tá. Entendeu? O que mais de relevante? Eu tô lembrando aqui as perguntinhas que o povo faz aqui, que eu tô lembrando. Assim, uma coisa bem ruim com a reforma, né? Foi o valor, né? O valor, assim, gente, valor esse é triste. O principal, O valor, assim, é triste mesmo, assim, eu fico bem... quando a pessoa não sabe realmente que teve essa modificação, que foi em 2019, né? Finalzinho, a partir do dia 14 de novembro de 2019, teve... Foi ali no início da pandemia? Não, né? Foi um pouquinho antes da pandemia, porque a pandemia foi em março de 2020. Sim, aí já mudou a lei. Exatamente. Então, assim, teve essa mudança. Então, muita gente faleceu com a pandemia e teve essa surpresa. Sim. Infeliz, né? Assim, a surpresa, assim, infeliz, porque teve uma redução muito grande. Como que ficou aí a questão dos valores? Então, antes... os beneficiários tinham direito a 100% do valor da aposentadoria, né? Então, o beneficiário, por exemplo, se tinha cônjuge e mais um filho, tinha direito a 100% da aposentadoria e dividia entre os dois, né? Então, em partes iguais. Hoje, depois de 2019, final de 2019,
é uma cota de 50% dessa aposentadoria, mais 10% para cada dependente. Então, assim, se é o cônjuge e um filho, então 50 mais 10 mais 10. Então, fica 70%. Então, assim, é uma redução bem significativa, né? De 100% cair, né, para 50% e aumentar 10%, né, para cada... Mas se tivesse 6 filhos, por exemplo? Então, aí limitado a 100%. Claro que tem um limite, gente, né? Claro, tem um limite, limitado a 100%. Então, assim, se tiver, eles até colocam na lei, né? 5 filhos, né? Então, 5 filhos é 100%. A lei já vem preparadinha, já vem organizada. Mas qual é a hipótese que a pessoa... Tem uma hipótese que a pessoa vai receber integral? Sim. E essa é importante. Quando ela tiver 150 Meu Deus. Morrer com 150 anos. Se o dependente é inválido ou deficiente, ele recebe 100% da aposentadoria. Então, é uma coisa muito importante. Que às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, é inválida ou deficiente, e não junta a documentação, né? E o INSS não vai saber. Mas agora eles estão perguntando, né? Se é pessoa inválida ou deficiente. Mas às vezes eles não reconhecem, né, essa invalidez. Aí tem que entrar judicial para fazer a revisão desse benefício. Então, assim, é importante, né, ter esse conhecimento, porque é uma diferença grande, né? Se for só o cônjuge, em vez de receber 60%, você vai receber 100%. Então, dá uma diferença bem grande. É interessante fazer essa revisão e comprovar judicial que tem essa invalidez. Mas o cônjuge, então, em nenhuma hipótese vai receber os 100%? Nesse caso, é só nessa questão da invalidez, né? Invalidez ou deficiência, ela recebe, né? Esse 100%. E... é interessante também, porque, por exemplo, a gente está falando quando é aposentado, né? E se a pessoa morreu, não era aposentada, né? Estava trabalhando ainda, né? Tem outra regra, né? Tem outra regra. Então, se, por exemplo, a pessoa estava trabalhando, teve o falecimento, né? Por alguma doença, a pessoa vai solicitar. Então, o que vai aplicar? Vai aplicar a regra da renda como se tivesse aposentado por invalidez. E aí, prejudica ainda um pouquinho mais. Por quê? Na hora de você fazer o cálculo, primeiro você faz o cálculo como se ela tivesse aposentada por invalidez, que hoje é o quê? 60% de todo o tempo de contribuição, né? A média, aí você tem a média, né? Então, vai ser 60% daquela média, né? Aí você encontra esse valor de aposentadoria por invalidez. Encontrou o valor de aposentadoria por invalidez, aí você vai pegar 50%, né, dessa cota, mais 10% para cada dependente. Então, assim, aí piora ainda, né, essa questão quando não está aposentado, né? Então, assim, foi uma... Então, tá aposentado, que é uma segurança maior para a pessoa, então, para o dependente. Isso, é porque, querendo ou não, a pessoa já contribuiu mais, né? Então, é um valor maior, né? Então, acaba sendo mais benéfico, né? Porque, querendo ou não, às vezes, a pessoa pode falecer antes, né? Uma idade mais jovem e tudo mais. Só que aí vai aplicar essa regra mesmo de como se tivesse aposentado por invalidez. Aí a pessoa estava trabalhando e só tinha, por exemplo, um dia de trabalho, 2 dias de trabalho, ele é segurado. Sim. Aí como que vai ser essa questão? Então, aí, por exemplo, se for um acidente, né? Acidente, aí a gente entra naquela regra. Acidente, ela vai... aposentadoria como se tivesse aposentado por invalidez, vai fazer essa regra de 60%, né? Independente do tempo que ele estava trabalhando. Exatamente, independente. Porque não tem essa questão, se for acidente, né, não precisa comprovar os 18 meses, né? Então, se for acidente, não precisa comprovar esses 18 meses. No caso do cônjuge, né? Não precisa comprovar. Então, é importante, né, tá atenta à regra, porque para cada dependente é uma regra diferente. Então, assim... mas assim, atenta à regra o advogado especialista. Exatamente. Caso, gente, aí, ó, você procura advogado, que deixa ele esquentar, ela esquentar a cabeça com essa questão aí, né? E resolver seu problema. Para que você vai ficar olhando lá na internet, na lei e tudo, né? Vai ficar quebrando a cabeça à toa e ainda vai errar. É complicado. É complicado, né? Exatamente. Mas tá, e aí a pessoa, você tá falando aí o caso que a pessoa tem uma invalidez
ela tem uma invalidez, ela vai receber a pensão. E pode acumular, então. Ela recebe, por exemplo, um benefício, ela recebe um LOAS, ela consegue, por exemplo, receber uma pensão? Oh, essa é uma pergunta boa. O LOAS, ele não é acumulável com pensão. Então, a pessoa ela tem que optar, né? Ou pelo benefício LOAS ou pela pensão. Geralmente, o que? A pensão é melhor porque ela tem o 13º, né? Diferentemente do LOAS, né? Então, o LOAS, você tem que ficar comprovando fazer renovação, né? Todo ano, né? Principalmente. Tem menos segurança, né? Exatamente. Pode mudar a lei, então... E a pessoa também depois não tem problema. Ela pode requerer o LOAS depois, em caso de vencer porque aqui, se ela, né? exatamente. Não, se bem que o da invalidez, se a pessoa tiver invalidez, é definitivo, né? Também, né? Sim, ele se mantém, né? Se a pessoa tem essa invalidez, ele vai se manter. Só tem a questão da renda também, né? Vai que acontece alguma modificação de renda. Então, assim, acaba perdendo o LOAS, porque o LOAS é tanto deficiência e comprovação de renda, né? Ou por idade, né? Maiores de 65 anos. Então, é igual você falou, é uma coisa instável, né? Então, é melhor, às vezes, o benefício de pensão por morte, que é mais garantido, né? Se realmente comprovou a situação de dependência, né? Comprovou os requisitos, então vai ser melhor. Mas e a pensão por morte para um dependente com invalidez? Tem a mesma questão, o mesmo critério do auxílio por invalidez, do auxílio doença e do LOAS de ficar de ficar indo lá, de chamar, às vezes, de ter aquele pente fino, ou não? Não, aí tem que comprovar a deficiência na data do óbito, né? Na data, mas depois eles não ficam falando, porque você estava falando assim, mas tem que, se ele continuar até na invalidez, mas geralmente eles não chamam. Eles não chamam, eu nunca, assim, até hoje, 22 de janeiro de 2025. Eles não chamam pensionista. Geralmente a revisão mesmo é para aposentadoria por invalidez, né? Então, até a gente fala, pente fino do INSS, né? Tá tendo pente fino. Geralmente, eles sempre chamam quem é aposentado por invalidez. Então, os aposentados por invalidez, geralmente, são convocados a cada 2 anos para ver se tem essa invalidez. Mas a questão da pensão, ainda não. Ainda nessa data, não. Ainda não. E aí tem que ficar indo lá no banco e fazendo aquela comprovação que está vivo? Prova de vida, prova né? De vida. A prova de vida. Esse ano até já apareceram uns clientes perguntando. E aí, como é que uma tá a prova de vida? Também, né? Exatamente, prova de vida. Hoje, com a informatização, né? Essa parte está melhorando, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque antes dava um tumulto, né? Nossa Senhora. No banco, aqui no INSS. Oh, meu Deus, o digital é bom demais. Então, eles tentam comprovar a questão se o segurado, se esse dependente está vivo, por meios digitais, né? Se a pessoa votou, fez, vacinou, né? Então, fez alguma coisa do governo, às vezes até entrou no aplicativo, fez aquele reconhecimento facial, ele não é convocado, né, para fazer essa prova de vida, mas pode acontecer de ser convocado, por isso que é interessante manter os dados atualizados lá de endereço, telefone, porque se você precisar, o segurado precisar fazer a prova de vida, ele vai ser convocado no endereço que está lá. E aí, não localizando ele nesse endereço que está informado lá, pode acontecer, né, a suspensão, né? Então, mas assim, por exemplo, no caso de um cliente procurar, que às vezes está assistindo aqui algum advogado, estudante, ou mesmo a própria pessoa, né? É só se for convocado. Então, não tem que fazer todo ano, ir lá no banco ou em algum local ou no site provar que está vivo, não. Não. Hoje, esse ano, eles colocaram uma aba lá de prova de vida. É bom já prevenir, já ir lá, ver se está disponível para fazer a prova de vida, porque você já fica tranquilo, né? Então, é bom fazer. Mas, se eles não conseguirem comprovar, eles vão fazer essa notificação. Vai notificar o beneficiário, né, segurado aqui, para fazer essa comprovação. Certo. Então, gente, se você está vivo, você entra na abinha, estou vivo. Estou vivo para não perder o benefício garantido. Né? A pessoa que resolve fazer esse requerimento administrativamente, eu não recomendo, eu acredito que você também não, sozinho. Mas aí ela faz em nome dela ou ela faz em nome do falecido no meu INSS? Isso, aí é uma boa pergunta. Ela faz no nome dela. Ela faz nome dela nome e dela. Não no nome do falecido. Exatamente, ela faz no nome dela. E é uma outra reforma bem ruim que teve,
é sobre a questão da cota não voltar mais, né? Então, assim, por exemplo, se tinha um cônjuge e um filho, né? Ela era dividida essa pensão. Então, o filho completou maior de 21, né? Fez os 21 anos. Essa cota não volta mais para o cônjuge depois de 2019. Então, assim, é bem importante falar disso. Nossa, que gracinha. Então, agora acabou. Acabou. Então, aí assim, continua, porque antigamente voltava e voltava para um monte, né? Exatamente. Agora não volta mais. A partir de 14 de novembro de 2019, se você fez a solicitação depois dessa data, não volta mais a cota parte, né, do benefício. Então vamos agradecer aí quem fez as leis aí, que foi muito benéfico para nós. Infelizmente, é uma Nossa perca aí Senhora, pro Deus beneficiário, do céu. infelizmente. Mas conta aí, teve alguma coisa de bom aí? O que você tem de bom por falar para nós? Então, não, assim, realmente, com essa questão mesmo da expectativa de vida, teve essa redução, esse aumento, né, na questão da idade do beneficiário, e teve essas reformas para mesmo conseguir manter as contas, né, que eles falam, manter as contas da Previdência. Mas teve modificações só ruins, infelizmente. Não teve muito boa, não. Não teve, né? Não vi nenhuma. Foi muito bom. E aí, voltando aqui, você estava falando sobre a questão do requerimento, né, de fazer no nome. Igual eu falei, né, já estou na segunda pós-graduação, e o juiz, né, da quarta vara, que ele é até pós-doutor, né, o João Batista Lázaro, bem conhecido, não sei se você já ouviu falar dele, ele fala que atualmente está crescendo a atuação do advogado nessa área administrativa por conta da informatização, né? Está tudo informatizado, então tudo o beneficiário tem que fazer a juntada de documento pelo meu INSS. Então, tudo é por computador. Então, mesmo que ligue lá, faça o requerimento, tem que fazer a juntada de documento pelo meu INSS. Uhum. E também sobre a questão das regras, então, por ser as condições de prova, então, é bem complexo, né? Então, Sim. o juiz fala que, o João Batista Lázaro ressalta isso, que é importante a atuação do advogado por conta, né, dessa complexidade de leis. Verdade. Então, o direito previdenciário ele não deixa de ser igual aos outros, né? Sim. Igual às outras Mas áreas. eu não vejo muito assim, as pessoas não estão arriscando tanto Tá depois que informatizou. Exatamente. Porque antigamente você ia lá no INSS, ficava lá na fila e ficava lá. Mas agora que está informatizado, muita gente não tem... É muito complexo, né? Essa questão, aquele barato que sai caro, né? Exatamente. Porque a pessoa vai economizar, né? Depois tem que refazer tudo. Às vezes faltou provas, aqueles documentos, né? Então, realmente, um advogado especialista em direito previdenciário, ele estuda as normas, está atualizando. Então, é importante mesmo procurar advogado especialista, né? Desde exatamente. o início, né? Desde Porque o início. É outra coisa começar desde o início do que Exatamente. pegar um requerimento administrativo Ter feito que pelo cliente e refazer, né? Exatamente, porque provavelmente às vezes tem grande chance de perder, né? Um retroativo, né? Desde a Sim. data do óbito. Então, tem tudo isso, né? Esse prazo. É muito importante. Eu acho, assim, todas as áreas do direito e também até o preventivo, né? Sim. Essa questão de saber quando vai aposentar, né? Você saber importante. se precaver. Eu acho que em todas as áreas isso é muito importante, né? Exatamente. Essa questão... O brasileiro tem mania de deixar para a última hora, né? Então, assim, é interessante com essa informatização, com essa mudança, a gente está no digital, a gente está produzindo conteúdo, então... Tá chegando mais informação. Então, tá tendo uma mudança. Tá tendo, gradativa. Essa parte está sendo muito boa. É muito bom. Essa questão da informatização é muito bom nesse ponto. Então, é interessante porque até os clientes chegam, nossa, eu vi um vídeo. É verdade, é isso. Então, é bem importante. Porque esse preventivo é interessante. Porque tem muita coisa que às vezes não está no sistema do INSS, que te possibilita aposentar antes, né? Então, é muito importante essa questão de
tá sempre buscando antes, né? Antes Sim. de acontecer. Aproveitando que você falou dessa informatização, você já está nas redes sociais? Sim. Sim, você produz conteúdo voltado para a área? Estou então, aproveita produzindo. e fala aí seu arroba para nós do Instagram. No Instagram, no YouTube, onde que você está? Eu estou nos dois, no Instagram e no YouTube por enquanto. Fiquei sabendo, os clientes vêm falando do TikTok, né? Eu falei, agora eu tenho que entrar no TikTok também. Eu tenho o Instagram, o TikTok, eu tenho o YouTube, mas a gente, é complicado a gente conseguir alimentar tudo, né? Exatamente. Porque são formatos diferentes, mas o TikTok é um conteúdo assim mais rápido, né? Mais assim, é diferente, né? Você tem que... Mas eu tava conseguindo alimentar, mas agora deu uma parada lá. Mas o YouTube eu tô alimentando e o Instagram também. Né? Mas tem que estar, né? Eles estão aí, os clientes nossos estão aí esperando. Mas aproveita e fala seu arroba. Meu arroba é grazi.e.silva. Você vai ter que... vamos lá, né? Vamos lá. Grazi com ZI, né? Grazi.e.silva.adv. Tá, mas o Grazi dela, gente, é com dois... Não, é normal. Grazi com ZI. Eu escrevi errado seu Grazi, então? Não, o Graziele tá certo. É porque não é Graziele. Eu só coloquei o Grazi. Então repete aí pra nós, então. É Grazi, né, com zi.e.silva.adv. Tá. Né? E o YouTube? O YouTube é Graziele Silva. Nossa, é no canal Graziele Silva Advogado. E lá também você está colocando conteúdos também informativos. Sim, conteúdos informativos. Eu já comecei... Faz 1 ano e meio, né? A gente vai retomando. Esse ano a gente começa o ano, a gente fala, não, agora a gente vai produzir mais. Mas esse ano eu tô com um projeto aí de manter. Ajuda muitas pessoas, né? E outra, está ajudando até próprios colegas também, né? Sim. Os estudantes também vai estar ajudando aí, né? Exatamente, é muito importante essa questão da informação. Porque a pessoa realmente, às vezes, nem sabe que tem direito, né? Sim. E com o vídeo, ela fica... ou vai buscar, né? Ela vai buscar para ver se realmente tem direito naquele caso específico, né? Sim. Porque cada caso é um caso, né? Exatamente. Então, aproveitando também, aqui o Pauta Jurídica está aberto para nós aqui, né? Toda quarta às 18 horas. E o canal fica aí no @CKTV Digital. E sempre tem conteúdo, fica aí gravado, ao vivo, tá, esse programa, mas fica aí gravado para nós. Sempre conteúdo traz algum advogado aqui com algum conteúdo relevante, que é importante e pode estar ajudando alguém. Então, aproveitar aí, aproveita, segue, já compartilha, depois eu vou te mandar lá o link, você já compartilha aí com os amigos, com os colegas também, para poder levar informação e começar a aumentar também o canal. E aqui está aberto para nós. Eles concederam esse espaço, eu estou apresentando aqui toda quarta, mas eles abriram para nós advogados, para a gente estar trazendo informação aqui, não só para Itumbiara, porque fica aqui, né? Fica no YouTube e acesso a todas as pessoas. Inclusive, se você souber, quem quiser patrocinar o canal, temos aqui Farma e Farma, lá da Denise, Ulisses Contabilidade, aí pode estar patrocinando também aí o canal, Enilza Perfumaria, que está todos contribuindo aí para que o canal cresça aí junto com a gente. Bom. Quem mais aí? Cadê os nossos patrocinadores? Só esses aí? Então se você souber também de alguém, vai falando aí, vamos passar esse conteúdo aumentar aí. O canal aí, muito bom. Grazi, mas assim, Grazi... Pode chamar, todo mundo. Vou te chamar assim, intimamente agora. Foi muito bom, assim, esse bate-papo. Eu acredito que pelas folhas que você tá aí, tem até mais conteúdos, porque é muita coisa. Quando você vai... Gente, pensão por morte, você acha que é uma coisa, mas cada benefício é bem extenso, tem muitas regras. Eu me posiciono nas redes sociais no Direito de Família, no @Roberta Moraes, com I, Advocacia, mas eu comecei primeiro, inclusive, no previdenciário. Eu amo o previdenciário, porque eu amo, mas eu amo muito, assim, essa parte da invalidez, do LOAS, né, de auxílio-doença. Eu gosto muito de pegar um laudo, essas coisas, de ajudar pessoas, assim, que estão com problema, sabe? Eu amo essa parte de ajudar, um chamado devolver a dignidade, né? Eu falo assim que a gente tem a remuneração, porque a gente precisa também, né? Mas essa questão de devolver a dignidade através de um benefício realmente é assim, quem está na área sabe que é por... Não, é tão assim, bom, a gente sempre comenta bem outros advogados aqui falando de previdenciário, que assim, eles, doutor, eu vou rezar por você. Isso é tão assim, diferente, né? Tão bonitinho, né? Do jeito que eles falam. Assim, exatamente, tem essa questão de
É uma proteção mais social da Previdência. De pessoas que estão ali precisando, vulneráveis, né? É um chamado nosso, né? Exatamente. Eu falo que eu me identifico hoje no Previdenciário como um propósito mesmo, porque eu gosto muito, né, dessa área e ainda bem que eu descobri, assim, que eu persisti, né? Porque realmente eu não me vejo em outra área. E você falou que você não é brigona, eu também não sou brigona, eu sou bem conciliatória, é a minha forma de ser mesmo. Mas diante disso tudo que você falou e tudo, qual a mensagem que você tem para passar? Que seja para nós colegas, para a vida e para nós aqui. O que é que você tem para falar aí para nós de experiência? Né? Então, a advocacia me trouxe assim, uma visão muito de persistência. Então, assim, às vezes, quem está no início, né, da advocacia persiste, realmente enxergar como um propósito, porque é um propósito a advocacia. Então, eu até brinco até com a Amanda, a doutora Amanda, hoje está no escritório com a gente. Eu falo assim, imagina se só existisse pessoas concursadas, né? Então, não existe só uma área, né? Não existe só concurso. Então, existe cada profissão importa, né? Então, então, cada um tem o seu propósito, né? Sim. Então, eu me enxergo hoje no propósito da advocacia, que eu, graças a Deus, descobri, mas que eu estava com a visão de concurso, né? De estar fazendo esse concurso, mas que eu me vi hoje que realmente a advocacia previdenciária é o meu propósito de vida, eu gosto muito. E a pessoa enxergar isso, que não existe só uma coisa, né? Porque senão o mundo não funciona. Então, todas as profissões são válidas. Então, busque, né, se enxergar, ver isso, né? Qual que é o seu propósito de vida, né? Para que né, você veio nesse mundo? Então, buscar isso, refletir e pensar, porque a gente vai se descobrindo, né? Então, vai se descobrindo. Às vezes, no meio do caminho, você pensa em uma coisa, começa de uma forma e vira totalmente o jogo, exatamente, né? Exatamente. E você faz o que ama, né? Pelo jeito exatamente, que você faz o que ama, eu gosto né? muito. Você já faz assim, né? Eu te chamei de última hora para vir aqui, para falar, falei para você escolher um tema, e você falou assim, tá, eu topo. Aí eu perguntei para ela se ela já tinha feito algum podcast, ela falou que não, e aí eu falei, nossa, que legal, você é daquelas porretas mesmo, exatamente. Né? Que coisa boa. Falar uma coisa que você gosta, que você trabalha, então, é uma coisa fácil de falar, né? Então, assim, é mesmo para as pessoas, para que as pessoas tenham consciência do direito que elas têm e falar uma coisa que eu gosto, né? Direito previdenciário é muito bom. Ai, que bom. Agradeço demais o convite. Muito eu obrigada. Gostei muito desse bate-papo. Muito obrigada. Sinta convidada para outras vezes. Às vezes você fala assim, eu só quero falar um assunto aí, um outro assunto às vezes. Sim. E aqui, na verdade, tá aberto para nós, advogados, tá? Então, assim, às vezes você tem a liberdade de falar, nossa, Roberta, eu tô com um assunto aqui, ou tem uma amiga que tá querendo também. Ela gostou e tal, e eu não tô lembrando, vocês me falam aqui, vamos organizar pra gente organizar para todo mundo vir aqui. É um espaço para nós, tá? Então, isso aqui é nosso. Aqui, graças a Deus, pessoas boas concedem espaços para nós, para dar a voz a nós aqui, né? Então, achei assim que agradecer aí o Carlos Carol, a Andréia, por estar concedendo esse espaço aqui para nós, advogados, estar mostrando o nosso trabalho, cada um mostrando. Eu mesma, eu me sinto muito grata, porque eu tô tendo esse contato cada hora com um e fazendo mais amizades. Exatamente, a gente acaba não conhecendo criando todos, mais vínculos, né? Sim. Exatamente. Então, assim, é muito legal. De repente, vir mais um colega de 2 aqui, então acho que isso é bem legal. Então, muito obrigada, Graça. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de conhecer você mais um pouquinho agora de perto. Agradeço. Obrigada também. Por aceitar de última hora, sim. Que isso, imagina. E também pretendo voltar. Pretendo voltar. Que bom, Obrigada, sinal que você gostou. Gostei. Então, vamos lá. Até a próxima, Até a próxima quarta-feira, gente. Beijo.